que ouve em casa vai falar na escola para a professora. Então, cuidado que você sabe, seus filhos. Olha, então ela tá escutando muita coisa. Ela tá escutando muita coisa. Então, Cecília do canal Vovó no Japão. E hoje nós vamos estar batendo um papo bem legal com a Shirley, que hoje ela é professora de japonês, inglês e português. Ó, nós estamos bem hoje, né? Então vamos estar começando esse bate-papo com a Shirley e vamos estar vendo assim como que foi a trajetória dela do Japão desde o dia que ela chegou aqui, né? Aí eu queria que a Shirley se apresentasse. Ai, minasan, konnichiwa. Bom, esse é meu bordão já, né? Então, gente, boa tarde, ou oi, né? Em japonês. Eu já moro no Japão há 27 anos. Eu cheguei aqui com 18 anos. Na minha época, precisava ser emancipada, né? Então, eu vim pra cá com 18 e eu conheci a Cecília mais ou menos nessa época, dos 18 para o 19. A gente já se conhece desde essa época, né? 25 anos. Um tempão, né? E a minha trajetória aqui foi bem engraçada, porque eu sou a típica decassegue. Eu vim pra cá pra ficar 3 anos, fazer uma poupança, voltar pro Brasil, fazer a minha faculdade, que eu gostaria de estudar lá, né? E voltar. Só que quando eu desci, parece até muito engraçado, quando eu desci, que eu vi que eu não ia conseguir ler, que eu não ia conseguir me comunicar, eu falei, preciso estudar o idioma do país que eu escolhi morar, né? Então, na primeira semana mesmo, eu entrei numa escola de idiomas, uma escola de línguas, e foi aí que eu comecei a estudar o Nihongo, né? E depois, nesse tempo, eu conheci a Cecília e o marido dela, o Márcio, que também ele estuda muito, é muito estudioso, é tipo uma inspiração, né? E a gente começou a fazer Kumon junto naquela época. E aí foi que eu aprendi a escrever de verdade. Então, o Kumon foi a minha base da escrita, né? E daí, então, foi que eu comecei a me apaixonar pela cultura japonesa. Então, o pessoal fala assim muito, nossa, o japonês é difícil, né? O país é difícil. Eu conheço pessoas que falam que nunca tiveram vontade de conhecer o Japão, porque a nossa rotina aqui é só trabalho, trabalho e trabalho. Então, a primeira coisa que eu coloquei na minha cabeça é que aqui ia ser o meu intercâmbio da vida real. Então, como eu não tinha grana, não tinha dinheiro na época para fazer um intercâmbio para o exterior, eu precisei vir trabalhar. O que que eu fiz? Mergulhei nos estudos, né? E até hoje, né, eu estudo japonês, estudo inglês, estudo português, né? E é isso que a gente vai contar um pouquinho para vocês dessa minha trajetória no Japão. É mesmo, né? A gente já se conhece faz 25 anos e foi na igreja, né, que a gente se conheceu, né? Sim, eu conheci o Márcio primeiro, foi muito engraçado. Eu tô aqui pensando, tem alguma coisa de... Igual quando casa tem aquele lá, bordas de não sei o que lá, de amizade tem alguma coisa? Eu não sei, a gente já tem que comemorar, né, nossas bodas de prata. Mas já passou, né? Muito tempo, Verdade, né? Muito tempo. A Brenda, quando ela tinha mais ou menos, acho que eram 7 anos, né? 6 anos, ela foi a primeira, a Shirley foi a primeira professora dela. A Shirley nem era professora nada. Sim, eu conto isso para muitas pessoas. Tipo, eu sou de uma família de professores, né? O meu irmão mais velho era professor, diretor de escola, minha irmã do meio é professora, minhas tias são professoras, pedagogas. E eu vim para o Japão, minhas melhores amigas são professoras, eu vim para o Japão, não vou ser professora, né? E quando acho que tá né, na nossa vocação, né? Quando Deus quer, você não pode sair do seu propósito, né? E aí, conheci a Cecília e ela falou, né? Xi, você pode ajudar a Brenda, né? Ela tinha pedido uns materiais, não existia internet, não existia facilidade, a gente tinha que comprar livros. Então, eu sou uma pessoa que eu amo livros, sou apaixonada por livros desde essa época, né? E comecei a alfabetizar a Brenda. Né? Então, como eu tenho essa família que tem essa base, eu pedia dicas e comecei a ensinar português para a Brenda, e a Brenda sempre estudou em escola japonesa, e é uma coisa que eu admiro muito da família da Cecília, eles nunca perderam a língua materna, né? E eu sempre falava isso para minhas amigas, gente, tem que ensinar o português, a gente não sabe se vai embora um dia, né? E foi o que aconteceu, a Cecília batalhou, né?
eu tentei ajudar, né? Fiz uma parte da vida da Brenda ali no português, né? E agora eu sou professora. Então, são coisas assim que quando eu olho assim para trás, já estava plantando aquela sementinha, né, de ser professora. Desde o começo lá. Como que você resolveu, assim, você pensou em estudar aqui? Você fez a faculdade aqui no Japão. Sim. Então, eu acho que a gente tem que colocar prazos, né, no que a gente quer. Tipo, eu vim para ficar 3 anos e já tinha virado 13, 23, né? E quem trabalha no Japão sabe que é um serviço árduo. Geralmente a gente trabalha em 2 turnos, trabalha 12 horas, e eu coloquei um prazo que com 40 anos eu não queria mais estar na fábrica, porque o meu corpo não aguentava mais e nem minha cabeça, e eu precisava fazer o quê? Voltar a estudar. Então era a única maneira de eu sair do Kaixá, voltar a estudar. Como eu sempre estudei japonês e eu sou apaixonada pelo idioma, né? Eu falei assim, acho que eu vou pro lado do idioma, de línguas. Mas, na verdade, gente, não era para ter sido professora. Eu queria ir pro lado da tradução. Porque ninguém acredita, mas eu sou muito tímida, né? Eu falo que eu sou very shy, sou muito tímida, né? E eu falei assim, não vou conseguir ficar na frente de uma sala de aula ou, tipo, né? Ter esse desembaraço. Até que eu escolhi a faculdade de letras, né? E quando eu escolhi letras, eu escolhi o inglês. E a maioria das pessoas que estudam japonês, todos os livros, né? Quando vai ficando do intermediário para avançado, ele tem o inglês. Então a gente já tem uma base, né? Da gramática do inglês. Então a minha faculdade foi letras em inglês. Aí depois eu fui pro português também, né? Que é a nossa língua materna. E aí eu falei assim, chegou a hora do estágio. Então eu fiz estágio aqui numa escola brasileira, né? E estágio de português e de inglês. E foi aí que acho que aquela vontade de voltar a ensinar tudo que eu aprendi do japonês, da cultura, o português que a gente tem de língua raiz, que a gente aprendeu no Brasil. Eu sempre falava para minhas amigas, né? Eu não tenho filhos, mas todas as minhas amigas que têm filhos, eu falava, gente, tem que ensinar o português, tem que ensinar a cultura, né? E o japonês, vocês também, eu pego até no pé delas, vocês têm que aprender o Nihongo, a gente mora aqui. E aí foi que começou essa vontade de ser professora, né? E é aquela história, né? Deus vai colocando as pessoas no nosso caminho e a gente vai indo pelo caminho que tem que ser, o caminho certo, né? Então eu me apaixonei, comecei a dar aula, né? E aí foi que eu escolhi, vou ser professora. Eu acho que realmente não deu para eu fugir, né? Eu tenho que ser professora, né? A sua maior motivação foi qual? A minha maior motivação é que a maioria dos brasileiros que moram aqui vai deixando passar o tempo e não aprende o idioma do país. Então, você pode ver que a maioria das pessoas que moram fora do Japão, eles aprendem o inglês, eles aprendem o espanhol. Mas aqui no Japão, começou a ter uma época que tinha muita tradutora, tinha muita informação em português, tinha Tantosha, que são tradutores na fábrica, né? E foi uma coisa que eu falei assim, não, a gente precisa começar a fazer sozinho, entendeu? Então, a minha motivação é que as pessoas consigam se virar, sabe? Você consiga ir num Kissaten, numa cafeteria, pedir uma coisa sozinho, ou você ir num hospital e se virar sozinho, né? Porque as tradutoras, às vezes, elas ficam muito atarefadas, né? E, tipo assim, você tem que aprender a cultura também do país que você mora. Porque vai ficar mais fácil de você gostar do lugar que você está morando. Sabendo, né? Sabendo o idioma. Então essa foi a minha motivação de querer ensinar, né, o idioma. Hoje em dia, como que é o seu trabalho? Então, hoje em dia eu trabalho numa escola de idiomas, né? Quando eu comecei a trabalhar lá, eu comecei fazendo o contrário, eu comecei dando aula de português para japoneses, né? E fiz do mesmo jeito que eu falo, mostrando a cultura brasileira, fazendo eles se apaixonarem pela música, pela MPB, pela história do Brasil, pela comida,
Porque o Brasil não é só futebol, né? Então o pessoal acha que a gente é só futebol, Carnaval, samba, né? Que eu gosto também, eu amo futebol, né? Eu sou santista, né? Eu amo carnaval, eu amo Brasil. Mas eu sempre apresentei o português de uma forma divertida. Porque todo mundo fala, ai, português é uma língua super difícil. E é! Ai, japonês é uma língua super difícil. Também é. Então, os dois idiomas, eles não têm nada a ver, né? Nem na escrita, né? A gramática é o contrário. Mas eu acho que o jeito que você apresenta, a pessoa se apaixona, né? E vai atrás. Então, quando eu entrei nessa escola, eu entrei como arubaito, né? Pra quem não sabe, era serviço temporário. Então, eu comecei trabalhando lá de sábado e domingo. E aí que eu falei assim, não, eu acho que é isso que eu quero mesmo pra minha vida. quando você trabalhava sábado e domingo, você ainda trabalhava na fábrica? Sim, Estava trabalhando eu na tava fábrica. trabalhando na fábrica. E quando eu fiz a faculdade também. Eu fiz a faculdade trabalhando na fábrica em 2 turnos, 12 horas. Eu fiz o estágio trabalhando, saindo do Iaquim, para quem não sabe, é o serviço noturno. Então eu tinha que sair do Iaquim, fazer o estágio 8 horas numa escola brasileira, voltava pro Iaquim à noite, né? Então, eu já tive do outro lado. Eu sei como é difícil você bater o pé e falar, eu quero estudar. Eu já tive, assim, porque acho que a maioria das pessoas que fazem faculdade no último semestre, não quero mais. Eu tô cansada, né? Eu vou parar. E a minha, assim, sorte, né? Que eu não gosto muito dessa palavra sorte, né? É que eu tive pessoas que sempre me incentivaram a estudar, a não desanimar, a correr atrás. Então, é o que eu falo sempre para os meus alunos. Se cerquem de pessoas que querem ver você crescer. De pessoas que te empurrem para frente. Porque é muito fácil, gente, vocês estarem lá numa sala de QK com o livro, tentando estudar, e vir alguém e falar, pra que isso? É besteira, né? Você vai estudar pra quê? Então, isso aconteceu muito comigo, cedo. Eu tava lá, sabe, com os livros, e a pessoa falou, não vai dar em nada isso. Isso era uma dificuldade para você, então, né? Porque as pessoas... Não, e eu fiz mushi, sabe? Né, aquela história, deixa falar e continua, né? Então, por eu estar aqui hoje, é porque, além de ter muitas pessoas que me incentivaram, me empurraram a ir pra frente, né? Eu bati o pé e falei, não, é o que eu gosto de estudar, eu vou estudar, né? Eu sei que é difícil, que vai ser difícil, né? Até hoje, né? É difícil, porque a gente tem que conciliar a rotina, a correria, mas, gente, pode ter certeza que vocês vão colher os frutos. Quantas horas você descansava quando você trabalhava na fábrica e estudava? Então, você tinha pouco tempo de descanso. Na época da faculdade, eu acordava 4 da manhã para estudar. Você entrava às 8? E eu entrava 8, 8, 7h40. Eu acordava às 4. Às vezes eu ia dormir, não sei, meia-noite, 11. Não sei, porque eu também sempre tive uma rotina muito louca, né? De tipo, também gosto de fazer esporte, fazer academia. Então saía da fábrica, fazia academia. Mas tudo que você coloca amor e vontade, acontece, né? Eu achei que a gente não pode ter desculpas, né? E nem ficar sendo muito influenciado pelo pessoal que tá de fora, sabe? Que não quer crescer, que não quer ver você crescendo, porque senão você não vai pra frente, né? Não vai, não tem jeito. Qual, assim, uma dificuldade que você acha que você tem hoje em dia por ser professora aqui no Japão, ou você não tem? Então, eu dou aula dos 3 aos 63, né? Então, eu dou aula para criança pequenininha, eu dou aula para adulto, né? Eu dou aula para pessoas estrangeiras, eu não dou aula só para japoneses, né? Eu dou aula para pessoas de outros países, né? Já tive aluno do Sri Lanka, aluna filipina, tailandesa, que tentaram aprender tanto o português quanto o japonês. Então, nisso, o inglês me ajudou bastante, né? Que eu pensei, nossa, acho que eu não vou precisar. Gente, o inglês, ele ajuda bastante, sim, né? Ele é uma base para você conseguir se comunicar com pessoas de outros idiomas. Então, eu acho que a dificuldade maior é, tipo assim, você convencer o outro que ele precisa fazer a lição de casa.
Porque o homework, o shukudai é muito importante, né? A pessoa tem que ter aquele tempo de falar, não, vou me concentrar, né? Vou pegar 5 minutinhos para estudar, né? Então isso, por isso que eu falo que é dos 3 a 63, não depende da idade, né? Lógico, tem alunos que são bem disciplinados, né? Que eles já fazem a lição antes, traz antes a lição, tudo bonitinho, né? Porque, gente, tem que treinar, sabe? Você tem que treinar. Se não treinar, Qual, não dá, né? qual assim, uma desculpa que você achou mais esfarrapada dos seus alunos para não fazer lição? Que você Gente, eu já acha fui aluna, né? É como eu tô falando pra vocês. Eu já fui aluna, eu já fui caixaim, né? Eu ainda sou aluna, né? Eu ainda estudo inglês, né? Eu acho assim que a nossa desculpa é sempre falta de tempo. Ai, eu não fiz o shukudai porque não deu tempo. Mas às vezes você prioriza outras coisas, né? E tudo bem, tem um dia que você tá cansado e você quer ver um filme, mas assiste o filme no idioma que você está estudando. É simples. Ai, eu não gosto de música, né? Eu era uma pessoa que não era muito de ouvir música alto, porque eu não gosto de muito barulho, né? Mas o que eu comecei a fazer? Ouvir música no idioma que eu tô estudando. Isso tá me ajudando bastante agora. Eu tô destravando, perdendo a vergonha, né? Então, a desculpa esfarrapada é sempre falta de tempo. qual uma palavra que você acha que é muito difícil para pronunciar, para quem fala, tá aprendendo japonês assim? Existe? Eu sei que tem várias, que é muito difícil a pronúncia, mas tem umas assim que essa é muito complicada para as pessoas aprender? Ou não tem? Ou todas, assim, tá no mesmo nível? Eu acho que o japonês, ele não é tão difícil a pronúncia como o português, né? O português, a gente tem, assim, muito NH, CH, LH, o S com som de Z. Então, isso para o japonês, né, para um aluno japonês, tô falando do japonês, não os outros estrangeiros que já estão acostumados com o inglês, né? Eles têm esse bloqueio, né? Então fica meio todo mundo cebolinha, né? Então eu acho que o português, realmente, ele é mais difícil na hora que você vai ler ou vai ensinar para um aluno japonês, né? Porque eles não têm. Eles têm o N, não tem o M, né? Então, na hora também da ortografia, fica difícil, né? Mas o japonês em si, eu acho que não tem, assim, uma palavra, assim, difícil. Tem palavras engraçadas, se a gente for traduzir, né, para o português, né? Mas que é difícil, não. Eu acho que o japonês... Eu sou suspeita, né? Eu amo japonês, eu falo pro meu japonês é fácil, é muito fácil. Nada, eu não acho não. Eles falam que eu sou muito preguiçosa para aprender, né? Eu posso falar lá. Você gosta mais de dar aula para criança ou para adulto, para brasileiro ou para estrangeiro? Qual que é você tem preferência? Na verdade, é engraçado, eu não tenho preferência. Ah, não tem. Não tenho nem do idioma, nem da faixa etária. Porque é aquela história, parece que é pegas, né? Tá fazendo com amor, não sei o quê. Eu acho que é a troca, a energia, né? Então, na hora que você tá ali com aquele grupo, ou eu também dou aula online, né? Com aquele PEA lá, com aquele casal, sabe? Não tem, assim, muita diferença, né? A gente vai preparado, a gente prepara uma aula legal, né? Então, não tem aquela diferença de ser criança ou adulto, né? Nem o idioma, né? Você tem algum aluno que tem muita vergonha de falar, assim? Porque é difícil. Você sabe que a pronúncia, se não for muito legal, é difícil falar, né? Então, eu tava conversando isso com uma professora até ontem, né? É difícil porque nós brasileiros, a gente tem muita mania de corrigir. Se eu vou para o exterior, quando eu já viajei para fora, ou se eu conheço alguém que fala inglês, eu não penso. Eu tô falando com a pessoa e não tem nenhum brasileiro olhando. Então, eu tô falando inglês. A mesma coisa eu acho que acontece no japonês. Entra muito aluno que tem bastante vocabulário. E ele fala, não sei montar a frase. Às vezes ele sabe montar a frase, mas ele fica com vergonha do que o coleguinha ou do que a pessoa que está em volta lá no caixá, na fábrica, vai corrigi-lo e vai falar assim, não, tá errado. Porque é uma coisa nossa de brasileiro querer corrigir o outro, inclusive no português, né? Às vezes a pessoa não sabe o português, mas você tá falando português errado.
Então, eu acho que às vezes nem é assim da pessoa. Ela fica com medo do que o outro vai achar dela, né? Então, a maioria das pessoas tem vergonha no começo de falar mesmo. E isso é normal, porque primeiro você vai aprender o vocabulário, né? Então, por isso que é importante ouvir música. Você tem que cantar. As minhas aulas, eu faço muito meus alunos cantarem. Tipo assim, tem uma gramática, vamos cantar. Pra memorizar. E outra coisa, gente, a gente sempre vai ter sotaque. A gente não é nativo. O que você tem que conseguir é que a pessoa entenda você. Você tá falando. Entendeu? Se a pessoa tá te entendendo, é um avanço, né? Sotaque Eu tinha é também mesmo. essa barreira, sabe, Cê? De querer fazer tudo perfeito. Eu só vou falar japonês quando eu estiver falando igual uma japonesa, né? E no inglês eu também ficava com isso. Nossa, mas depois eu parei, gente, mas eu sou formada em inglês, por que eu não falo inglês? Então é a mesma coisa, às vezes você tá tudo lá guardadinho, né? Eu brinco com meus alunos, é tipo o Bob Esponja, você tem que procurar lá no arquivo, tá tudo guardado e você tem que ser sem vergonha pra falar, né? Então tem que falar e tomar cuidado com as pessoas que estão em volta. Muita gente que vem no Japão que fala inglês, fala que aqui não consegue conversar com os japoneses no inglês. O que você acha disso? É verdade. Porque a gente costuma brincar, né? No japonês, a gente fala eigo. É tudo katakanizado, né? Porque o nosso idioma, né? Nossa, ó, já sou japonês. O idioma, ele é tudo com sílabas, né? Então, é o que eu tava falando antes do caso do português. Então, a pronúncia é diferente, né? Então, quando você vai ler o que tá ali no eigo, né? Não é o inglês. E aí é difícil mesmo, a não ser que seja uma pessoa que estudou com um professor que fala uma pronúncia bonitinha, né? Do inglês, ou que já viajou para fora. Então, a maioria das pessoas chega aqui achando que, primeiro mundo, no Japão todo mundo fala inglês. Mas não, é igual no Brasil. O pessoal aprende inglês na escola, né? Estuda quem tem vontade. Então, alguns lugares, tipo assim, prefeitura, banco, sim, você vai conseguir se virar com inglês legal, né? Mas não é sair na rua e vai falar com japonês, né? E já vai começar a puxar assunto em inglês, né? Então, eu concordo, é diferente, né? A pronúncia é diferente. Eles são bem esforçados para tentar, né, se comunicar, porque japonês é um pessoal que, assim, é bem gentil, né? Vai querer te ajudar. Mas sempre. se ele vir falar inglês com você, você não entende, né? A maioria das pessoas, você fica, o que ele tá querendo falar, Não, né? a não ser que seja uma pessoa que estudou, né? Numa escola de idiomas, ou que já morou fora, né? O japonês, ele abre, assim, muitas portas, porque eu falo sempre para os meus alunos, não é todo mundo que fala. Então, se você aprende o japonês e leva o japonês para outro país, e você também conseguir falar o inglês, está feito. Entendeu? Dá pra ter um emprego bom, Um emprego bom, porque você pode ser um tradutor, né? E as empresas japonesas têm em vários lugares, né? Então, eu sempre incentivo os meus alunos a fazer as provas, os testes de proficiência já para isso, né? Porque eles são certificados internacionais e dá para você se virar em outros países, né? Aí cheguei lá, todo mundo vinha falar comigo tagalo. Mas não, eu não sou filipina, eu sou brasileira. Então, por quê? Eu não tenho estereótipo de uma brasileira. Não sou alta, não tenho cara de brasileira, né? Aí fui pra Tailândia. Todo mundo vindo falar comigo tailandês. Não, eu não sou tailandesa, mano. Aí eu falei, então, aí sim, você já pode pôr inglês, porque na Filipina, né, eles falam inglês também, né? Então, por isso que o idioma, assim, a comunicação, né? A comunicação, ela abre portas e quem mora no Japão tem a chance de aprender vários idiomas, mesmo quem trabalha na fábrica e aproveita em conhecer as pessoas, né? Eu tenho várias amigas bolivianas, peruanas, e eu sempre pedia para elas me ensinarem espanhol, né? E tipo assim, o espanhol eu acho que é muito difícil também, né? O som do R e tudo. Mas é uma troca, gente, é uma troca cultural, sabe? Eu acho que você tá aqui no Japão, você não aproveita assim, a oportunidade de aprender um outro idioma ou uma outra cultura, além da cultura nipônica do Japão, se você não quiser.
Igual o Márcio, ele estuda bastante. E uma coisa que eu vejo que ele fica bravo é quando os outros falam pra ele: ai, você tem facilidade pra aprender. Nossa, mas ele fica doido, porque ele fala: eu não durmo, eu fico igual doido aqui estudando. Os outros também falam que eu tenho facilidade. Eu não tenho facilidade, eu tô aqui porque eu preciso aprender, né? Sim, mas é aquilo que eu falei, é o tempo. Sabe? Você tem que colocar o que você quer fazer na sua vida, né? Então, o meu prazo era com 40, eu quero estar com uma certa profissão, fazendo uma certa coisa, né? E graças a Deus eu consegui, né, fazer a faculdade e conhecer pessoas que me encaminharam para esse caminho. Então, eu sempre falo muito para meus alunos, gente, 5 minutos por dia, 10! Não é muito, né? Nossa, não é nada, porque a gente fica lá, eu pelo menos eu sou viciada em redes sociais, eu amo, né? Desde a época do Orkut. Você fica ali, né? 5, 10, 15, quando você vê, Já você foi podia muitas estar lendo horas, uma né? notícia, você podia estar estudando um idioma novo, né? Ou fazendo algum curso profissionalizante. Eu acho que é você, veio pra ficar 3 anos. 2. O Dois? meu era 2. Já tá aqui há quase 30. 32, vai fazer 32, 6, você já tem netos. As suas filhas foram criadas e você segurou essa barra de não, vai aprender português, elas falam inglês, né? E aí você pega e fala assim, e agora meus netos? Tá difícil. E os filhos já começam a casar com japoneses, isso é normal. Então, é o contrário do que aconteceu na nossa época. Dos nossos pais, nossos avós casarem com brasileiros e ter que aprender o português. Mas a gente não pode perder o português, que é a nossa língua materna, a nossa cultura. Porque às vezes você vem o pessoal passear do Brasil e não consegue se comunicar mais com a família. E quando acontece o contrário também, né? Você vai lá passear no Brasil, vai levar seus netos, vai ficar todo mundo, ninguém conversa com ninguém, né? Então, essa é a minha motivação principal. Os 2 idiomas, né? E o terceiro idioma que eu estudei na faculdade, né? E que agora eu também coloquei como minha meta de perder a vergonha e sair falando, porque é um idioma que, como eu já viajei para vários lugares, como eu falei para vocês, eu, né, sou confundida, não posso viajar sozinha na Ásia, né? Que eu sou todas as raças aqui, mas com o inglês eu consigo falar, né? Não. É em Brasília, eu sou brasileira, gente. Dá pra falar. Então, gente, tem que, sabe, é uma oportunidade única você aprender um outro idioma, né? Fazer um curso, pode ser, né, japonês, de inglês, ou o português, sabe? Conciliar o tempo Você gosta bonitinho. muito de estudar, né? Você sempre gostou, né? Tipo, é o meu passatempo, né? Eu amo Mas livros. mesmo quem não gosta muito, acho que nunca é tarde para começar, Nunca, né? Esses nunca dias, é tarde, nunca. eu tava falando com o Márcio, eu falava assim, eu tinha vontade, quando eu era nova, de ser jornalista ou advogada. Mas eu queria ser advogada criminalista. Era meu sonho. Eu disse, aí o Márcio falou, por que você não faz? Aí eu parei e pensei, eu já tô com 54, se eu for fazer a faculdade, quando eu acabar, eu já tô muito velha, eu acho, para fazer a Lógico que não! Olha só, eu tenho uma aluna de 63 anos, ela vai me matar. Japonesa? Brasileira? Japonesa. E quando ela começou, ela acho que veio com 60, ela fez o inverso, ela chegou aí passear no Brasil, tudo, e ela conheceu a nossa escola e falou, quero voltar a estudar português, sabe? Ela é, assim, a minha menina dos olhos, porque não tem idade, né? Ela participa dos eventos, ela, tipo assim, tá ali com a gente aprendendo português, a cultura, né? E é uma das pessoas que, tipo assim, se deixar, ela sai de verde e amarelo na rua. E ela quer ir pro Brasil, né? E aconteceu também outro caso de uma pessoa com quase 60. Já criei meus filhos, meus netos, nunca consegui escrever. Agora chegou a minha vez de aprender japonês. Então vamos! É um challenge, né? É tipo assim, um desafio que é o que você falou, é a sua vontade. Por que não? O Márcio tá super certo. Por que não? O tempo vai passando. Se você começar hoje ou começar semana que vem, ou não começar, daqui a 3 anos você acabou. Né? Então é uma coisa que a gente tem essa mania de tipo, vou trancar o curso, ou vou parar de estudar. Eu não tenho tempo, eu tô cansada, eu não vou fazer. Gente, você todo dia vai ter que acordar, o tempo vai passar,
igual. Todos os dias vai passar. Mas se você tá fazendo, a única certeza que você tem é que você tá fazendo alguma coisa. E vai acabar, né? E vai conseguir acabar, e tem um né? prazo, né? Pode ser que você fala, não, que nem eu falei, hoje eu não tô com vontade de estudar, deixa eu assistir uma televisão, deixa eu ir no parque, normal, não é todo dia, né? Eu também não acordo todo dia e já, né? Como eu falei, né? Adoro uma rede social, eu gosto de ficar escrevendo umas besteiras lá, né? Gosto muito de escrever, né? Gosto muito de ler. Mas eu gosto também muito de fazer esporte. E tá tudo bem, eu não tô roubando tempo. Eu tô fazendo uma coisa que eu gosto, né? Gosto de visitar minhas amigas, eu gosto de aprendendo a cozinhar, né? Tá conciliando, né? Então, você tem que conciliar. Então, nunca é tarde, sabe? Corre atrás. Dá tempo ainda, né? Não morri ainda. Vai virar uma jornalista aqui, entrevistadora. Vamos ver. Tô tentando aí. Não sei se tá ficando muito bom, não, mas vamos ver. Mas então, mas eu acho que assim, o começo, pra todo mundo, é árduo, é difícil, né? A gente tem que ter pessoas que vão segurar na tua mão e falar, vai, né? Motiva, né? Sim, que nem o Márcio falou. Melhor do que o marido ajudando, né? Vai fazer, né? Então, se você tem aquela pessoa que te empurra, e não que só empurra no começo, tá? Que é fácil também. Depois, tem o durante, né? E o processo, porque o durante é o pior, né? O durante é quando você não vai ter tempo para nada e a pessoa vai ter que te entender isso, né? E o depois é quando você tá começando a subir e a pessoa vai conseguir voar com você. Porque se a pessoa não conseguir voar, infelizmente, né? Vai falar, não dá para mim, né? Então, realmente, você tem que, né, focar no que tá te fazendo feliz e também tá deixando as pessoas que estão em volta felizes, né? Porque às vezes tem aquela história que, agora só porque a pessoa virou isso, quer que todo mundo vire aquilo. Tem que tomar muito cuidado com isso também, né? De tipo, eu virei youtuber, todo mundo tem que ser youtuber. Gente, tô fazendo curso de youtuber. Vai lá, eu vou fazer youtuber, não sei, né? Porque ela tá com o canal dela aí. Porque eu tenho muita vergonha. Eu faço uns vídeos nada a ver do meu gato só, né? Tô tentando melhorar, aprender, né? Mas não, às vezes você tá com uma pessoa que tá te incentivando. Então, é aquela história, você tá com a faca e o queijo na mão, né? Só pegar, né? Pegar. Começar. Uma coisa que eu queria perguntar para você, você tem termos assim que você não gosta que os alunos te chamam, tia? Eu não sei como que tá os termos agora, porque na minha época era só professora, não podia falar outra coisa, né? Então, eu lembro da minha primeira festa de Natal na escola, que dá até vontade de chorar, que o meu chefe falou assim, agora ela virou, o segundo nome dela virou Sensei. E aí eu falei assim, nossa, não tinha parado pra pensar nisso, né? E no Brasil eu nunca tive apelido, né? Eu sempre foi Shirley, Shirley, Shirley. E pra não ficar difícil, porque, né, como a gente tá falando inglês, o meu nome é um nome americano, né, Shirley. Então fica Shirurei. Fica uma pronúncia meio esquisita, né? Ou fica Shiro, né? Se for cortar. Eu não sou Shira. Então eu comecei a usar muito curtinho o Shi, né? Shi Sensei, Shi Sensei. Só que tem uns kanjis aqui, né, no Japão, quem mora aqui sabe que tem o kanji de Shi, que tem o sentido de morte, tem outro Shi que é poesia, tem o Shi que é conhecimento. Então, quando as pessoas nascem, os pais dão os kanjis, né, e eu fiquei pensando, nossa, vou usar. Tem o Shi que é 4, né? E eu fiquei pensando, nossa, que engraçado, eu sou a quarta filha, né? Eu falei, vamos no Shi, né? Então, eu cortei meu nome no meio e fiquei Shi Sensei. Então, quando eu me apresentava, era Shi Sensei, eu ainda tava, assim, no processo de vou dar português pra criança, não vou, alfabetização. E aí, depois, professora Shirley. Aí, pra eles, alguns chamam de Shi porque ouve muito que, né, Shi Sensei. Mas eu já falo o Shirley, pra eles já pegarem o R, o L, o Y, né? Agora, o tia, na nossa época, né? A gente chamava as professoras do maternal e berçário de tia, quando você tá no prezinho, né? Na nossa época. Ultimamente, né? Eu tava estudando lá na pós, que é melhor você ensinar os alunos a chamar você de professora, né? Porque tia é alguém que é parente, né? E não vai diminuir o carinho. Você vai continuar sendo a professora dele. Às vezes, né? Você só tá especificando, né? Como eu fiz estágio numa escola brasileira,
mudou muito, né? Eles têm mania de chamar de pro, de sora. E pra mim isso foi meio esquisito, porque, igual você falou, na minha época, professora é professora. E no Japão, pior ainda, na escola japonesa, né? Você tem que colocar o sobrenome ou o nome da professora e chamar de sensei. Não tem essa de, né, colocar assim, curtinho, dividir no meio, né? Então, uma coisa assim que você fala, você não gosta, não é que não gosta, né? É que eu tento instruir meus alunos, principalmente as crianças. Sensei é sensei, né? Então, tipo, é Shi sensei. Não é tia Shi sensei. Ou Chi, né? Tipo assim, lógico que mudou, né? Mas eu acho que é legal a gente, né, explicar bonitinho, né? Que, né, professora, né? Mas sempre vai soltar, né? Eles vão falar, porque eles já vêm de escola brasileira, tem esse costume, mudou muito, né? A gente também tem que, né? Mas quando é, tipo assim, um outro tipo de... se chamar de outro jeito, aí não, né? Aí a gente já corta, né? Não... Meu bem, minha querida. Tem gente, aluno que chama assim? Meu anjo! O aluno, meu anjo. Ai, mas é engraçado que acho que assim, não é culpa da criança, né? Tipo assim, é que a gente tá numa época que todo mundo tá se tratando com os pronomes de tratamento, agora é tudo muito carinhoso, né? Oi, meu amor. Oi, minha flor. Antigamente era flor, né? Todo mundo era flor. Meu apelido teve uma época que era flor também, né? Aí chega assim, ai, aí, queridona, querida, meu bem, meu... Opa, aí não, né? Professor, você aqui, eu sou aqui, ó. Né? Lógico que quando você tá dando aula pra uma criança, a gente chama eles com esses pronomes, assim, mais carinhosos, né? E você vai falando também com uns nomes mais bonitinhos pra uma criança pequenininha, né? Mas, assim, você tá ensinando ali com mais cuidado, né? Mas, às vezes, é porque, gente, isso tem que tomar muito cuidado, hein? Criança é esponja. Tudo que ouve em casa vai falar na escola pra professora. Então, cuidado que você sabe, seus filhos. Olha, então ela tá escutando muita coisa. Ela tá escutando muita coisa. Então, quando chega assim, já, oi, queridona, eu falei, deve ser o jeito que a mãe chama o pai, chama as amigas, né? Então, não é maldade, né? Ok, né? A mesma coisa no contrário, no japonês, né? Às vezes ouve alguma coisa, né? E aí já veio falar com a professora, né? Então, cuidado com músicas. Eu tava comentando isso ontem. As músicas que vocês ouvem, ou vocês ficam cantando, e você tem que tomar muito cuidado, porque a criança às vezes não sabe o que tá cantando. Tem umas músicas agora, né? Que eu... Isso, né? Já tinha, na nossa época sempre teve, ainda mais o português, que é uma língua de, às vezes, duplo sentido, né? Então, aí a criança vai perguntar pra quem? Pra professora, né? E a criança vai chegar cantando a música na escola. O outro amigo vai começar a cantar igual e vai levar pra casa e não sei o quê. Então tem que tomar muito cuidado, né? A gente às vezes parece que, ai, você é chata, beata, rigorosa, não sei o quê. né? Gente, criança é criança, né? Tudo tem uma faixa etária, sabe? Coloca música pra criança, a criança tem que ouvir música de criança, né? Deixa a criança ser criança, né? Sim, tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes eles não sabem o que estão cantando. Não sabe, né? E às vezes eu não tenho filhos, mas eu acho que eu ficaria envergonhada do meu filho chegar cantando uma música de adulto numa festinha. E eu, né? Que vergonha. Né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com, né, o que você... Então, isso é uma coisa muito importante. Vocês podem escutar à vontade o que vocês quiserem, mas toma cuidado com as crianças, né? Se eles estão junto, né, também, protege, né? Tentar proteger as crianças ainda. Porque eles, tipo assim, estão cantando na inocência, às vezes. Sem saber. Né? Então, tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado muito em tudo, né? O que assiste, sabe? Eu acho que agora as crianças, parece que acorda, os pais já dão um tablet na mão ou um smartphone. E a criança já tá ali vendo o que ela quer. Não. Tem que tomar cuidado com isso também. Colocar limite, né? Sim, eu não sei. Tem que filtrar, tem que olhar, sim. Adolescente também, sabe? Porque às vezes tem essa história de não, né? Ai, gente, a privacidade, né? Tem um limite, né? Vocês são os pais, né? E depois os professores aqui, né? Vão arcar com as consequências, né?
Então, tudo, né? Eu acho que educação, né? Não aqui que a gente tá falando só de aprender um idioma e tudo. A educação que a gente teve da nossa época foi muito diferente da que tá agora, né? Então, se vocês, assim, olharem, assim, pro que os pais de vocês deram, plantaram, o que vocês conseguiram se tornar com aquilo, né? Vocês vão perceber os filhos que vocês estão deixando pro planeta, tá? Toma cuidado, porque são essas pessoas que no futuro vão cuidar de vocês ou vai cuidar da professora também, né? Porque eu sempre falo para meus alunos, não esqueça da sua professora no futuro, hein? Né? Então, adolescente e criança tem que tomar muito cuidado. Os pais são responsáveis, né, pelos atos dos filhos, né? Os pais são, né? Então, que nem, né, a gente entrou nessa do tratamento. O tratamento é porque é o jeito que é tratado em casa. Então, o jeito que ele for tratado em casa é o que ele vai dar, sim, né? Porque é o que eu sei, eu tenho um aluno de 6 anos que ele fala perfeito, professora Shirley. Aí até, pra mim, às vezes é um choque, porque ele tem 6 anos, né? Aí tem alunos adultos que me chamam de senhora, entendeu? Por quê? Eu sou a professora deles, né? Eu uma jovem senhora. Né? Né? Então, é tudo, né? Do jeito que você aprende em casa. Lógico que a gente tem várias informações aí, tem que absorver só as melhores, né? E tentar passar sempre as melhores, né? Possíveis. Futuro? Quais são os seus planos para o futuro? Sim, quero um dia levar minhas alunas para o Brasil. E eu tenho planos de ir para o Brasil, e se eu deixar, elas já querem ir na minha mala dessa vez, entendeu? Então, porque a gente também tem escola no Brasil, né? Então, elas querem conhecer a escola do Brasil. Elas querem ver como que é, né? O Brasil. Algumas já foram, já se apaixonaram pelo Brasil, gostam do idioma, né? Outras estão aprendendo português, né? A nossa cultura, gosta da comida, frequenta restaurante brasileiro aqui. Então, é uma outra coisa também que eu tenho no meu coração, de levar meus alunos japoneses para conhecer o Brasil. Com uma outra cara, né? Não o Brasil que só aparece aqui na televisão de coisas ruins, não. Ou senão só futebol e samba, né? Sim, eu sou mais tímida do que a Shirley. Pode pensar que não, mas ela começou um canal no YouTube. Então, quando ela começou a gravar, eu falei assim, né? Como assim? Eu falei assim, a Cecília tá com um canal. Tá doida? A mulher ficou velha, ficou doida. Literalmente quase foram essas palavras, né? Eu falei assim, por quê, né? A Cecília, ela sempre foi a menina que fazia o bolo ali, bonitinha, ou fazia vários cursos, né? Então, mas virou deixa eu te falar, o que me motivou foi uma professora. Eu comecei a fazer curso de etiquetas no Brasil e eu fui conhecer muitas professoras de etiqueta. E ela falava, mas Cecília, você fala, você sabe conversar legal, você sabe... Ela falava assim, ela falava bem bonito, né? E elas que me incentivaram muito, não, você pode falar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E eu lembro que a Gisela, quando ela falou a primeira vez, vou fazer uma live comigo, nossa, eu surtei. Eu falei, não vou. Vai ser tipo eu. Não vou. E ela, você consegue, você sabe. E as minhas professoras me incentivaram muito. Então, ó, uma professora é muito importante na vida da gente, viu, gente? Quem te incentiva, quem te empurra pra frente. Se você não tem um professor que sabe o que tá fazendo e que te inspira, é difícil. Então, você teve uma professora que te colocou pra frente e também ela continuava fazendo, né? Então, é muito mais legal quando você tem alguém que você fala assim, né? Nossa, é aquela pessoa, quando eu crescer, eu quero ser aquela pessoa, né? Então, gente, tem que ter um lugar que você se sinta confortável para aprender. Você tem que gostar do seu professor. Tem que gostar do professor. Eu tenho professoras que quando eu estudava na minha 5ª série, aí a gente ainda se fala ainda pelo Facebook, é muito legal. Eu olho assim e falo, nossa, quando eu tinha 11, 12 anos, ela era minha professora. Eu tenho amizades assim, de anos, né? Como a gente, que às vezes a gente se vê uma vez por ano. A gente fica meses sem se falar, né? Mas a amizade é a mesma. Continua igual, entendeu? Porque, tipo assim, acho que o carinho, o respeito. Não é amizade de interesse, né? Sim, a reciprocidade que você tem com a pessoa, né? Então, eu moro aqui todos esses anos, mas eu tenho amigas do Shogaku, do tio, do Coco, as minhas primas que, né, cresceu junto.
Então é muito engraçado isso, né? Que você não perde aquele laço, porque são as pessoas que torcem por você. Pode estar do outro lado do planeta, mas tá ali, ó. Eu quero ver você bem, quero ver você crescendo, continua, né? Corre atrás. Então, gente, é muito importante quem você tem do lado e quem você quer que continue do seu lado. Porque senão você não vai crescer, você sempre tá perto de pessoas que tá te motiva, que te motivando, ajuda. Entendeu? A ser melhor. Lógico que também você tem que ter as pessoas que puxam sua orelha, porque o Márcio, eu brinco que ele é meu pai aqui no Japão, né? Então eu fui adotada por 2 famílias aqui, que é a Cecília, o Márcio e a Kika, que ela tem um salão, né? E o Makio, que são os meus 2 pais, e que são pais bem bravos. Eu ainda escolhi 2 mães boazinhas, que cozinha bem, que cuida bem, né? Mas os pais são bravos, né? Então, tipo assim, essa parte de estudo, o Márcio sempre estudou. Então, eu sempre falava assim, o Márcio, ele é brasileiro, Ryaku pra quem não sabe, o marido da Cecília. E ele sempre correu atrás, entendeu? E ele estudou japonês, ele tem um nível muito bom de Nihongo. E sempre pegou no pé das meninas para estudar. Eu, como a filha postiça, não fugi muito, né? E eu sempre, quando eu passei na faculdade, eu falei, você vai ter uma filha que se forma na faculdade, hein? Então, é uma coisa, assim, muito legal, porque você conhece as pessoas e elas querem ver você crescendo, o seu sucesso, né? Então, gente, sempre se cerque de pessoas que querem puxar sua orelha quando você tá fazendo coisa errada, né? Que é o que eu tava falando. Que quando eu também dou os meus deslizes, eles ligam e falam, Xi, cuidado, né? Makio também, que ele é bem japa, ele é bem japonês. Quando ele tem que dar bronca, né? Aí a Kika aqui assopra. Então, é mãe, né? Então, gente, você tem que ter uma rede de apoio legal. Se você tem uma rede de apoio legal, você nunca perde o chão. Não perde. Sempre tem pessoas que vai estar te ajudando. É aquela história, né? Diga-me com quem andas, que eu vou ver se eu vou junto. Então, verdade. Pega uma pessoa, uns amigos legais, sabe? Infelizmente, às vezes, os amigos são amigos de temporadas, né? Ainda mais aqui no Japão, né? Que as pessoas vão embora, as pessoas mudam de país, né? Mas a gente não perde contato, é o que eu tô falando. Eu não perco contato com as pessoas que já foram embora. As pessoas foram importantes na minha vida. Eu agradeço, eu rezo por elas, eu quero que elas sejam felizes. Mas, tipo assim, nesse momento, eu não tô mais para aquelas pessoas, nem elas para mim. Então, vocês têm que ter certeza que as pessoas que vocês estão colocando na vida de vocês, né? Tem gente que acredita em energia, né? Tem gente que acredita em Deus, como a gente, né? E então, você sempre vai ter as pessoas certas na hora certa. Se você tá fazendo certo, se você tá fazendo com amor, vai abrir todas as portas. Deus gente. Abençoa as portas. Pode ter certeza, pode ter certeza. Porque todo mundo pensa que a vida no Japão é fácil, mas a vida no Japão não é fácil. Não é fácil ser decacete, é gente. muito difícil. Não Só a gente que mora aqui sabe a luta que passa, né? O trabalho na fábrica, né? Então eu quero que você deixe uma mensagem, Shirley, para o pessoal que trabalha na fábrica agora. O pessoal que está lá é desanimado porque acha que nunca vai sair daquela vida, não faz nada, dá um incentivo. Olha só, pessoal. É o que eu estava falando, não tem nada de errado em trabalhar em caixá, desde que você goste, desde que você esteja feliz, desde que você ame aquela sua rotina. Rotina não é uma coisa ruim, gente, rotina é uma coisa boa, porque você tem disciplina, né? Então muita gente fala, eu tenho que acordar às 8, sair às 8, mas você tá feliz? Ok, não tem nada de errado, né? Porque às vezes também parece que a gente tá vendendo que você tem que sair dali. Não. O que a gente tá falando aqui é assim, para você crescer aonde você tá, você tem que estudar. Não é só coisa de pai, de mãe, de avó, de gente que falava antigamente. Então, se você tá ali no seu caixá e você quer ser um Shain, você vai ter que aprender o japonês. Não tem jeito. Agora, se você tá ali com um prazo de tempo e você quer empreender, virar um empreendedor,
Você vai procurar um curso, né? Você quer ser youtuber? Você vai fazer um curso, muito né? curso. Entendeu? Então, você tem que ver o que você quer, né? O meu plano era com 40 anos, não estar mais na fábrica, porque eu comecei a trabalhar na fábrica com 18, quase 19. Então, o meu corpo, a minha mente já estava só indo. E eu falava assim, eu preciso fazer alguma coisa que seja útil, que eu me sinta feliz e ajude as pessoas. E eu pensei que ia ser a tradução. Porque quando eu comecei a aprender japonês, eu fazia tradução gratuita para minhas amigas em hospital, em algumas coisas que eu achava assim, a gente às vezes não reconhece o nosso valor. Fala, ai, não vou cobrar, né? Porque eu ainda não me formei. Ai, não vou me cobrar porque ainda não peguei o diploma. Mas não, gente. Vocês também têm que reconhecer o valor de vocês em tudo, né? Às vezes você fala assim, ai, eu não sei nada. Eu ouço isso muito dos meus alunos. Eles acabaram um livro. Como não sabe nada? Olha para trás. Quando você chegou aqui, você não sabia nada. Entendeu? Então, cada dia, cada pouquinho que você está aprendendo, você está evoluindo em tudo. Entendeu? Então, você não pode desperdiçar um dia sequer. Todo dia é uma bênção. Você acordou hoje, você está tendo essa chance de estar ouvindo eu aqui conversando com a Cecília, contando que não foi fácil a nossa vida de Decassegue, que não é fácil, porque a gente ainda é Decassegue, mesmo conseguindo me virar bem no japonês, né? Trabalhando como professora, eu sou uma estrangeira aqui. Então, se eu voltar para o Brasil, eu acho que eu vou continuar sendo estrangeira. Eu tô com esse sentimento de quem morou só 18 anos no Brasil e mora 27 no Japão. Então, eu tô meio assim, o que eu sou? Né? Eu sei, morei lá, cresci lá, mas não existe mais aquele país que eu morei. Mudou tudo, né? Então, o meu incentivo para quem tá no Kaixá é estuda. Gente, não é só falando da escola que eu trabalho, porque a gente tem vários cursos. Quem não conseguiu terminar, agora a gente tem supletivo. Tá? É um preço super acessível. Qual é o nome dessa escola? Pode falar, né? Falar o nome da escola. Então, a escola que eu trabalho se chama Spring School. Né? Eu vou deixar aqui depois tudo linkado para vocês. Então, eu acho que, tipo assim, vocês têm uma chance de estudar com a gente, né? As professoras, elas são muito boas mesmo, são tudo a mesma vibe de ter abraçado esse sonho que a gente quer que os Decassegue cresçam. Quem quiser fazer intercâmbio, a gente vai dar suporte. Quem quer estudar japonês, a gente vai dar suporte. Quem quer aprender o português. As crianças que também, né, vão aprender japonês ou inglês. A gente coloca também as crianças para o preparatório antes do shogaku, né? Então, os pais que estão no Kaixá, né? Eu tô com um programa que eu quero que os pais aprendam a ensinar os filhos a lição de casa. Então, isso tá muito no meu coração. Porque às vezes a pessoa sabe o Nihongo, mas não sabe ensinar a lição. Né? E aí a criança fica meio perdida, o pai fica com aquele kimochi de ai, não tô conseguindo ajudar, né? Então, quem tá no Kaixá, ó, de novo, não é nada errado estar no Kaixá. Se você ama o que você faz. Agora, se você acorda reclamando que tem que ir pro Kaixá, então, reorganiza aí seus pensamentos. Pensa o que você queria ser quando crescer, né? Aquela pergunta. E não tem idade, gente. Eu me formei com 40, né? Eu comecei a trabalhar na escola com 39, fazendo estágio, né? E depois eu tava fazendo arubaito na escola. Quer dizer, eu fiz estágio com 39, né? Depois eu fui pra escola, fiz arubaito, fiquei na transição. E não tenha medo. Uma coisa, eu tive um empurrão do meu chefe, do Guto, que ele falou, Xi, você tá formada. E é isso que eu falo, a pessoa precisa te puxar, né? Então assim, você vai sair quando? Daí, né? Eu falei, porque uma coisa que pesa muito na vida de Decassegue é o salário. Então, a gente fica muito preso no dinheiro. Você acha que, não, eu vou ganhar pouco. Você vai trabalhar num lugar, todo lugar que você começa, você vai ser bem remunerado conforme o seu serviço. Então, se você começar a mostrar serviço, seu salário vai crescer. Vai ser automático. Isso é automático, né, gente? Então, você não pode também ficar só nessa de tipo, né, ai, eu vou ficar
sofrendo com aquela dor, chorando no caixá, porque eu tenho que fazer zangueô, mas no final de semana eu posso ir lá no outlet. Ou eu vou ganhar um pouquinho menos, mas eu tô fazendo uma coisa que eu amo, que eu gosto, e troca, entendeu? Porque uma das coisas que a gente tem aqui no Japão é comodidade, né? Que é tudo muito fácil, Você né? consegue ir comprar uma coisa, você consegue não sei o que lá, que não existe no Brasil, pelo que eu ouço das minhas amigas, né, das pessoas que moram lá. Então, pensa bem se você tá feliz. Se você tá feliz, se você tá achando que tem alguma coisa errada, vem estudar. Tem que estudar. Tem que reciclar. Então, gente, eu vou deixar as redes sociais da Shirley, professora Shirley. Soshi Sensei. Você adiciona ela lá e qualquer coisa, conversa com ela. Ela tem bastante assunto para falar com vocês. Sim, vem fazer uma aula com a gente, vem conhecer nossa escola também, né? Eu acho que vocês vão gostar muito da energia do lugar, né? A gente é uma escola muito família, né? Eu me sinto parte dessa Bem família, desse time. lá, né? Então, vou deixar aqui para vocês depois das redes sociais. E vou terminando esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar um joinha, tá? Eu preciso do seu joinha no meu canal. Até a próxima. Tchau!